E aí galerinha da segunda série, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer a nossa aula de Química e a pauta de hoje é a resolução dos exercícios de ontem, que eu passei para vocês os exercícios da aula passada a respeito da lei de Hess. Eu sei que muitos tiveram dúvidas, realmente o conteúdo de lei de Hess não é um conteúdo fácil, porque não é uma equaçãozinha já preparada, não tem uma receita já montada para a gente seguir passos. Cada caso é um caso, cada equação, cada problema nos exige uma estratégia diferente, tá bom? Vamos lá. A questão número 1, eu passei dois exercícios para vocês. Os enunciados, como eu disse na aula anterior, eles são enunciados grandes porque são questões contextualizadas, tá? Mas desse enunciado nós extraímos a lei de Hess. Diz assim, ó. Número 1. Um dos princípios da termoquímica, o princípio de Hess, ou a lei de Hess, estabelece: o calor desprendido ou absorvido numa reação química depende unicamente dos estados inicial e final, independendo de quaisquer estados intermediários. Foi isso que nós vimos na teoria. Independente das etapas que a reação sofre ou que a reação passa para chegar no meu produto, o que me importa é o reagente da inicial propriamente dito e o produto final da minha reação. É isso que nós estamos falando aqui. Considere a temperatura de 500 Kelvin a reação. Teve alunos que me perguntou, e esses 500K, que na verdade é a temperatura absoluta na escala Kelvin. Bom, esse valor é só informativo. Ele não entra na expressão, ele não entra nos cálculos de lei de Hess. Eles nos servem apenas para mostrar, ó, esse mecanismo reacional aqui, ele acontece nessa temperatura, ok? É só uma informação que muitas vezes nos confunde. Muitas vezes a gente pensa que por ser uma ciência exatas, a química ser uma ciência exata, que todos os números que são envolvidos no problema eu tenho que usá-los nos cálculos, nem sempre, tá? Bom, e aí eu tenho esta equação, tá? Eu tenho a prata mais meio molécula de Cl2, forma-se o cloreto de prata sólido, com uma variação de entalpia padrão, essa bolinha significa padrão, mas eu nem vou entrar em consideração nesse caso, porque é variação de entalpia também, de menos 106,12 kJ. Beleza. Esse exercício ele pede o contrário do que os exercícios comuns pedem. Por quê? Porque os exercícios comuns nos fornecem equações auxiliares, me fornecem a variação de entalpia delas e me pede a entalpia da equação global. Esse exercício eu achei interessante que ele vem na contramão do que os exercícios geralmente pedem. Ele já me dá uma equação global, me fornece o seu calor, a sua variação de entalpia negativa. Nós sabemos que a reação é uma reação exotérmica, só para gente aprofundar mais no nosso assunto, não é tópico do exercício, mas a gente já vai aprofundar. É uma reação exotérmica porque o ΔH é negativo, está liberando energia. E ele me pede as variações de entalpia das equações auxiliares. Olha que interessante. Poxa, professor, então foge do raciocínio? Não foge, tá bom? Não foge. Por exemplo, a gente está acostumado a somar 1 mais 2. Só um exemplo. 1 mais 2 dá 3. E se eu somar 2 mais 1? Dá 3 também, tá bom? Aí ele pede lá, quais os valores de ΔH em kJ das equações indicadas por 1, 2 e 3. Muito bem. Gente, como eu falei para vocês, lei de Hess não tem uma forminha pronta, não tem uma receitinha pronta. Cada caso é um caso, tá? E aí a gente vai analisar individualmente. Você que teve dúvida vai ver e vai falar, poxa, mas era tão simples assim? Tá bom? Primeiro nós temos que romper com essa barreira da dificuldade. Vamos analisar equação por equação. A gente não vai fazer tudo ao mesmo tempo. Qual vai ser a nossa equação espelho? Qual vai ser a nossa equação auxiliar? Essa aqui, tá bom? E eu quero chegar nesta equação. Veja bem, pessoal, muita atenção. Para eu ter chegado nesta equação, a GCl sólido
formando Ag sólido mais meia molécula de Cl2, só uma correção. No material tá Cl aqui, ó. O livro errou, tá bom? É Cl2, ok? Consertem no caderno de vocês. Ou se quem imprimiu, coloca o 2 embaixo, certo? O que essa equação é dessa? Aí você vai olhar, vai analisar, e na verdade, a equação 1 é essa equação invertida. Você concorda? Que essa equação aqui é essa invertida? Por quê? Porque o AgCl mais meio de Cl2 era reagente e agora é produto. E o AgCl sólido, que era produto, agora é reagente. Só isso, pessoal. Ou seja, nós invertemos a equação principal para obter essa. Qual vai ser o valor do ΔH? Nós vimos na teoria que quando eu inverto uma reação, o que acontece com o sinal do ΔH? O que acontece com o valor da entalpia da reação? Ela inverte também. E o que é inverter a entalpia? É mudar o seu sinal. Ou seja, se esta reação ela tem um ΔH de menos 106,12 kJ, esta reação invertida vai ter um ΔH de quanto? Mais 106,12 kJ. Olha que interessante. Gente, é muito simples. E tem um significado químico. Esta reação, que a gente está pegando ela como espelho, ela não era uma reação exotérmica, porque liberou calor. Se eu inverto a reação, o sentido da reação, ela sai de exotérmica para endotérmica. Ó, ΔH positivo, nós temos uma reação endotérmica. Veja que não é questão que o exercício pediu, mas aqui nós já estamos aprofundando o conteúdo. Tudo bem? Beleza, gente. É só isso, tá? Beleza. Compreenderam? Se teve dúvida, volta na videoaula novamente para ver o início da explicação. Ok. Questão número 2. Equação número 2. O que a equação número 2 tem com essa equação objetiva? Vamos observar. Ó, os reagentes estão na mesma posição, o produto está na mesma posição, significa que eu não inverti a equação. Se eu não invertir a equação, o que acontece com o ΔH? O sinal não vai mudar. Ela não deixa de ser uma equação exotérmica, uma reação exotérmica. Por quê? Porque eu mantive os reagentes como reagentes e as substâncias produtos eu mantive como produto. Mas qual é a diferença aqui, pessoal? Que a gente pode olhar aqui e aqui. Que a equação número 2 foi multiplicada por 2. Se eu pegar esta equação principal e multiplicar por 2, pensa bem. 2 vezes 1, 2 AgCl. 2 vezes meio. 2 vezes meio. Gente, ó. 2 vezes meio. Quanto que é 2 vezes meio? Ó, posso cancelar. É 1, não é? Ó, 1. Não precisa aparecer umzinho aqui. Ok? E aqui? 2 vezes 1 dá 2. Então significa que nós pegamos a equação principal, esta equação, e multiplicamos por 2. O que nós vimos que acontece quando eu multiplico por 2 uma equação química? O valor de variação de entalpia também é multiplicado por 2. Tudo bem? Então, se esta equação tem um ΔH de menos 106,12 kJ, eu mantendo ela e dobrando, multiplicando por 2 a quantidade de substâncias na reação, o que acontece com o meu ΔH? Vai ser multiplicado também. Então nós teremos menos, por quê? Porque eu não inverti a equação, muita atenção. E agora multiplicando por 2, nós teremos 212,24 kJ. Olha que exercício simples, pessoal. Não tem cálculos obscuros, né? Algo de outro mundo. Tudo bem? Então esta equação 2 nada mais é que esta equação principal multiplicada por 2. Certinho? Beleza, vamos lá. E esta equação 3? Veja, esta equação 3,
ela é invertida dessa, tudo bem? Por quê? Porque ó, o Ag sólido mais o Cl2, que eram reagentes, estão no produto, e o AgCl, que era produto, está no reagente. Na verdade, ela é a mesma que a equação 1, vamos pensar assim, em relação à posição dos materiais na reação. Só que qual que é a diferença? Que agora eu tenho ela multiplicada por 2 também, não é? Aqui nós temos 2 AgCl sólido. Aqui, por exemplo, eu posso pegar em função da 1. Eu tinha 1 AgCl. Aqui nós temos 2 Ag. Aqui eu tinha 1 Ag. E aqui eu tenho 1 Cl2. Antes eu tinha meio. Que meio vezes 2 nós vimos agora que é 1. Beleza. Eu posso olhar até nessa então, tá bom? Não preciso nem olhar na principal. Se quiser olhar na principal, ela está invertida. O sinal do ΔH muda. E ela foi multiplicada por 2. Pega o valor de 106,12 e multiplica por 2. Ou você pode já pegar a equação que já é invertida, fica mais fácil, e multiplicar por 2. Porque daqui para cá nós multiplicamos toda a equação por 2. Nós teremos um ΔH de 212,24 positivo, né? Quilojoules. Muito bom. Vamos classificar esta reação. Ela é uma reação, pelo seu ΔH ser negativo, nós temos uma reação exotérmica, tá? Exotérmica, toda variação de entalpia negativa, o sistema libera energia, e esta reação ela é classificada como uma reação endotérmica. Isso aqui de vermelho é só uma extensão da teoria. O exercício não nos pediu, tá bom? E aí ele pede para a gente marcar X nos ΔHs das reações. Vai ficar mais 106,12, menos 212,24 e mais 212,24. Vamos ver qual é a alternativa certa. Vai ser a letra A, não é, moçada? Letra A é a alternativa correta deste exercício, tá bom? Bem simples, lei de Hess é isso. Eu pego uma equação modelo e vou observando o que a gente vai fazer para obter as outras equações. Copie com muita calma, faça com muita calma o exercício. Terminou de copiar, refaça a questão, pegue uma folha em branco aí e refaça de novo, que só assim nós estaremos aprendendo. Questão 2 agora, pessoal, diz assim, ó, ela é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O carbeto de tungstênio, WC, é uma substância muito dura e por essa razão é utilizada na fabricação de vários tipos de ferramentas. A variação de entalpia da reação de formação do carbeto de tungstênio é a partir dos elementos carbono, grafite e W, que é o tungstênio sólido, é difícil de ser medida diretamente, pois a reação acontece a 1400 graus Celsius. No entanto, podem-se medir com facilidade os calores de combustão dos elementos carbono-grafite, tungstênio sólido e do carbeto de tungstênio WC sólido. Lá no final ele pede, pela lei de Hess, encontre o valor de ΔH da reação assim, classifique-a em reação endotérmica ou reação exotérmica. Bom, esse aqui é um clássico exercício de lei de Hess, tá bom? Nós temos o tungstênio sólido com carbono grafita, que no exercício ele fala carbono grafite, e como eu falei para vocês na aula anterior, na aula de teoria, nas explicações quando eu estava trabalhando, grafita é o termo correto. Mas o exercício achou por bem trazer grafite, tranquilo. Aí eu vou abreviar por graf aqui por falta de espaço. Produz WC, o carbeto de tungstênio, que mais parece uma abreviação de banheiro masculino, não é isso? E aí pede o ΔH dessa reação, me dando 3 equações auxiliares. Segredo, eu olho individualmente para cada equação auxiliar, faço a manipulação dela, de modo que depois de somar as 3, eu obtenho esta equação. Veja, pessoal, que a equação global ela só tem 3 substâncias. Ela só tem o tungstênio sólido, o carbono grafita e o carbeto de tungstênio. Ou seja,
as demais substâncias que aparecem nas equações auxiliares, como por exemplo o O2, o WO3, o CO2, todas essas substâncias devem desaparecer, ou seja, quando eu somo as equações auxiliares, elas serão canceladas, não podendo restar na equação global. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Beleza, vamos lá. Vamos por partes. O que nós vamos fazer com essa primeira equação? Vamos lá. Eu vou pegar uma substância que na equação global me dê referência. Qual é a substância? É o tungstênio. Tudo bem? Ó, na equação auxiliar está do mesmo lado, está no reagente. Eu não preciso inverter a equação. Só que qual que é o problema? Que na equação principal, na equação global, é 1 mol. E aqui são quantos? São 2 mols. E não pode aparecer 2 mols. Tem que aparecer obrigatoriamente 1 mol. O que eu faço então para transformar 2 mols para 1 mol? Esse 2 se transformar em 1. Multiplicar a equação por 2. Então, nós iremos multiplicar a equação 1, a primeira equação, por 2. 2 dividido por 1 dá 2. Só que, lembrando, eu não divido ou multiplico, faço algum procedimento com uma única substância da reação. Eu trabalho com toda a equação. Lembrando que, se eu fiz algum procedimento com a minha equação, o que eu preciso fazer com ΔH? A mesma coisa. Nós iremos, portanto, dividir por 2. Lembra que eu falei para vocês? Cada caso é um caso. Não tem uma regrinha, sempre eu vou fazer isso. Não. Vai da situação, tá bom? Se eu trabalhei e manipulei certo a equação 1, vamos para a equação 2. Beleza. O que nós podemos observar que a equação 2 tem em função da equação global? O carbono grafita, não é? Carbono grafita, veja bem, aqui ele está no reagente, na equação auxiliar também, está com 1 mol, está em 1 mol. A princípio eu não preciso fazer nada com a equação 2. Então, vamos manter. Se eu mantenho a equação, eu mantenho o ΔH. Manter o ΔH. Tá bom, gente? Ok. E a última equação? O que nós temos? Bom, como referência, o WC, o carbeto de tungstênio. Na equação global, veja que o carbeto de tungstênio está no produto da reação. E aqui nós estamos no reagente. Ele está no reagente. Portanto, eu preciso fazer o quê? Inverter. E além de inverter, o que eu preciso fazer? Na minha equação global, são quantos mols? 1 mol. E na minha equação auxiliar? 2 mols. Se eu só inverter, vai estar errado. Porque lá no final, vão me aparecer o quê? 2 mols de carbeto de tungstênio, 2WC. E aqui precisa aparecer só 1. Se eu quero reduzir 2 para 1, o que a gente faz? Divide. 2 dividido por 2 dá 1. Então, além de inverter, eu tenho que dividir por 2. Tudo bem, gente? Atenção aqui. ΔH, a mesma coisa. Inverter e dividir por 2. Tudo isso observando a minha equação global, a minha equação objetivo, a minha equação principal. Tá legal? Certinho. Seguir todos os parâmetros, eu acho que nós estamos no caminho certo. Vamos lá. Vamos fazer os passos a passo. Eu vou colocar aqui só as equações e depois aqui embaixo as manipulações das entalpias. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu vi que eu preciso fazer com essa equação? Dividir tudo por 2. Beleza, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. Não precisa colocar 1. Então nós temos W sólido. 3 dividido por 2 dá 1,5, mas não pode colocar decimal. Coloca na forma de fração. 3 meios de O2 gasoso. Ok? Formando 2 dividido por 2, 1 WO3 sólido. Certinho, gente?
Beleza. Equação 2. Mantenho. Copio do jeito que está lá. Carbono grafita mais O2 gasoso formando CO2 gasoso. Tudo bem? E a equação 3? Eu vou inverter e dividir por 2. Vamos inverter primeiro e depois a gente divide por 2. Vamos tentar fazer os dois passos ao mesmo tempo, não? Senão a gente erra, tá? O que é inverter? É o que era reagente passa a ser produto e o que era produto passa a ser reagente. É como se eu pego o pincel, a ponta dele está para cá, não tá? Eu faço isso, ó. A ponta dele fica para lá. Então, o que era produto passa a ser reagente, vai ficar 2CO gasoso mais 2WO3 gasoso, e o que era reagente passa a ser produto. 2WC sólido mais 5O2 gasoso. Tudo bem, gente? Beleza. O que nós fizemos aqui na terceira equação? Eu só inverti. E agora nós vamos dividir por 2, porque aqui nesta equação eu tenho que fazer dois procedimentos, inversão e divisão por 2. Obtendo o quê? Com base em que eu tive essa afirmação? Com base na análise da minha equação objetiva, tá? Então vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. Não precisa colocar 1 se quiser. 2 dividido por 2 dá 1 também. 2 dividido por 2 dá 1. E 5 dividido por 2 dá 2,5, mas nós não iremos colocar. Eu vou colocar lá 5 meios. Bom, acabamos, né? Se acabou, eu acho que agora nós podemos somar estas equações. Igual eu falei para vocês. O que tem que desaparecer? As substâncias que não aparecem na equação objetiva. Quais são? O O2, o WO3 que não aparece e o CO2. Vamos ver se a gente consegue cancelar? Vamos lá. Ó, aqui eu já consigo cancelar o WO3. Por quê? Lembrando, professor, como que eu cancelo substâncias? Quando eu tenho numa equação ela de um lado e na outra equação ela do outro, na mesma quantidade. Como assim? Veja que na primeira equação nós temos um WO3 no produto. E na equação 3 eu tenho um WO3 no reagente. Ou seja, nós cancelamos. A moral da lei de Hess é isso. Sempre nós teremos equações, nas equações substâncias para cancelar. Beleza, WO3 já foi. Tem mais, professor? Tem, ó, o CO2. Veja que na equação 2 eu tenho CO2 no produto, depois da seta, e eu tenho CO2, 1 mol também, no reagente antes da seta. 1 mol com 1 mol, cancela. Ó. Cancelamos. Beleza? Vamos lá. E agora? Oxigênio. Veja, aqui no reagente nós temos ele aparecendo nas equações 1 e 2. Para ficar fácil, você pode até trabalhar aqui no cantinho em decimal, para não confundir. O que é 3 meios? É 1,5, não é? 3 meios é 1,5. Aqui não tem um mol? Mais um mol. Gente, quanto que é 1,5 mais 2? 1,5 mais 1? 2,5. Vamos guardar só assim? Não vai colocar lá, vamos guardar só assim. E no produto, o que eu tenho? Eu tenho 5 meios aqui. Mas o que é 5 meios? O que é 5 dividido por 2? Não é 2,5? Olha que legal. Ou seja, nós temos nos reagentes 2,5 O2 e no produto eu tenho 2,5 O2. O que nós iremos fazer? Cancelá-lo. Olha que bacana, gente. Bacana demais. Vamos apagar aqui, depois você volta no vídeo para entender direitinho. E agora, cancelei todas as substâncias que eu precisava cancelar. Vamos somar todas as substâncias que estão no reagente, todas as substâncias que estão no produto. Obtendo o quê? O que ficou sem cancelar? W sólido, ok? Mais o que aqui? Carbono, grafita. Formando o que, gente? O que tem aqui que não foi cancelado? WC, carbeto de tungstênio.
na mesma quantidade da equação global. 1 mol de WC, 1 mol de carbono grafita, 1 mol de WC, carbeto de tungstênio. Tudo bem? Aqui eu falei WC, não, é W, né? W sólido. Beleza. Se eu manipulei perfeitamente, corretamente as equações químicas para obter a equação principal, ou a equação global, agora nós vamos manipular os ΔH. Na primeira equação, deixa eu pegar a calculadora para a gente andar rápido. O que nós fizemos na primeira equação, pessoal? O que eu fiz na equação química, eu tenho que fazer no ΔH. O que eu fiz? Dividir por 2, tudo bem? Então, o ΔH aqui, desse, vai ser menos, quanto que dá 1.680,6 dividido por 2. Muita atenção. Dá 840,3 kJ. E na segunda equação, o que nós fizemos? Eu apenas mantive. Não vai mudar, certinho? 393,5 kJ. E na outra, na última, eu inverti. Quando eu inverto, significa o quê? Mudar o sinal. Se era negativo, passa a ser positivo. Se era positivo, passa a ser negativo. Na prática, o que isso significa? Que essa reação ela era exotérmica, como eu inverti, ela se torna endotérmica, tá bom? E além de inverter, eu vou dividir por 2. 2.391 dividido por 0,6 dividido por 2 dá 1.195,8 kJ. Se eu somei as equações químicas e obtive perfeitamente a minha equação global, se eu multiplicar se eu somar, todas as variações de entalpia, eu descobrirei a entalpia desta equação química. Olha que fantástico. E aí nós vamos lá, menos 840, e é bom vocês irem utilizando também a calculadora para obter, tá bom? A comprovação, menos 393,5 mais 1.195,8. Nós teremos, olha aqui que legal, menos 38 kJ. Menos 38 kJ. Ele pede para que nós façamos o cálculo da entalpia e classifiquemos a reação, a equação. Este ΔH é um ΔH negativo, se trata, portanto, de uma reação que, gente, exotérmica. Reação exotérmica. Muito simples, apesar de extenso o exercício. E uma coisa é verdade, se eu me perder aqui no caminho, já era. Foco, tá bom? Concentração, sempre observando o nosso modelo. Onde eu quero chegar? Nesta equação principal. Eu tenho as equações auxiliares, eu vou manipular elas, posso multiplicar, posso dividir, posso manter, posso inverter. Tudo que eu fizer com a minha equação, com as equações auxiliares, eu preciso também fazer com os ΔH, as variações de entalpia. Se eu fiz perfeitamente a manipulação das minhas equações químicas, eu vou obter a minha equação objetivo, a minha equação global. E se eu obtive a minha equação global, agora fazendo a manipulação perfeita, correta das variações de entalpia, nós chegamos na entalpia da reação, tudo bem? Então o exercício pediu justamente isso, para que nós calculemos o ΔH e posteriormente classifiquemos a equação. Tudo bem, gente? É isso. Nossa aula de hoje, nós ficamos com a resolução desses dois exercícios. Revise a aula, eu sei que vocês ainda têm dúvidas. A prática leva à perfeição. A persistência leva a entender a matéria, entender os conteúdos. Refaça os exercícios, reveja a aula de explicação sobre a lei de Hess da semana passada, reveja a aula de exercícios resolvidos também da semana passada, reveja essa aula de correção para que vocês venham compreender perfeitamente, tá bom? Registre todos os passos no caderno para que nós, ao retorno das atividades presenciais, nós possamos valorizar isso aí de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.